Jesus, ele foi um homem muito bom? Ou será que ele foi um cara comum? Ou será que ele era um paz-amor, um good vibes, um filósofo ou algo do tipo? Bom, não é bem assim. Existe culturalmente, tem se espalhado cada vez mais uma concepção que está distorcendo completamente o texto bíblico que trata que Jesus, ele é filho de Deus. Bom, eu sou a Ana Luperalo e seja bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. E já clica aqui no like e se inscreve no canal para o YouTube entregar os nossos conteúdos, a palavra de Deus, se espalhar para mais pessoas. Então a gente está no comecinho do canal, a gente tem 20 inscritos agora, então se inscreve que isso é muito importante e deixa seu like aqui. Tem gente que quer dar desculpa para absolutamente tudo. Por exemplo, falam que Jesus não curou a cegueira de fato, que era só uma cegueira na mentalidade da pessoa, uma cegueira para não ver as coisas que aconteciam no mundo, e aí Jesus abriu os olhos da pessoa metaforicamente. Ou falam que Jesus não andou no mar, simplesmente um discípulo estava se afogando e ele nadou e foi socorrer o discípulo. Não faz sentido nenhum, né? O texto não fala disso, o texto fala claramente, Jesus estava sobre as águas. As pessoas que testemunharam os milagres, viram de fato os milagres acontecendo. Ou você acha que realmente multidões iam atrás dele porque ele simplesmente tirava a cegueira da mentalidade da pessoa? Não, era uma cegueira real, então os milagres eles eram reais. E tinham muitas testemunhas para provar isso. E tem uma frase do C.S. Lewis que ele fala algo muito interessante. Ele fala assim, só diz que Jesus é um mito quem não leu mitos o suficiente. E realmente, de fato, se você tem um hábito da leitura, você vai ver que os mitos são completamente diferentes da narrativa bíblica. Quando você olha a narrativa bíblica, ela não foi feita para convencer o leitor. Senão, não falaria os pecados dos apóstolos, não falaria mal deles, trataria eles como heróis. Mas não, coloca os defeitos de todo mundo mesmo e os fatos como eles são. Por exemplo, as testemunhas que viram Jesus ressuscitar são mulheres. Mulheres não tinham nenhum valor naquela época. Se quisessem convencer as pessoas que Jesus ressuscitou de fato, eles colocariam homens falando que são testemunhas, né? Mas não, falaram do que aconteceu mesmo, que eram mulheres que viram aquilo ali acontecer. Mesmo para a época, a palavra da mulher não tendo valor nenhum. Então, a gente sabe, né, para quem é cristão, que quando você lê a Bíblia, você tem uma inspiração divina, você busca ali o Espírito Santo para te revelar a palavra de uma maneira mais, vamos dizer assim, aplicável à sua vida, né, que você possa aplicar aquilo ali dentro da sua vida. Mas se você não tem inspiração divina, tirando toda essa parte de fé e divino, ao ler a Bíblia de um jeito cru mesmo, uma pessoa cética vai ler a Bíblia, ela vai comparar essa narrativa e vai ver que não faz nenhum sentido com mito, entendeu? Ela vai comparar aquilo ali e vai ver que não tem nada a ver com um texto de convencimento, é só um texto histórico. Então, principalmente os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vê textos históricos, de pontos de vista diferentes e que se completam. Então ele não foi feito para convencer, ele é somente um relato histórico de fatos que realmente aconteceram. Aí tem gente que fala assim, não, mas os textos bíblicos eles não foram escritos presencialmente, foi só a lei, a formação do não sei o que, 117 anos depois. Então preste atenção. A Bíblia é um livro histórico. Só o Novo Testamento ele tem 5.664 cópias originais do grego. Depois disso, o texto histórico mais próximo de cópias, né, de números de cópias, 643 cópias da Guerra de Troia. A gente tem 5.664 do Novo Testamento. Da Guerra de Troia a gente tem 643. E ninguém questiona. Gente, nenhum texto, depois do Novo Testamento, depois desse da Guerra de Troia, nenhum outro, com menos números de cópias, né, nenhum outro tem menos de 1000 anos escrito após o fato ter ocorrido. Então, por exemplo, o fato ocorreu aqui, passam 1000 anos e aí escreveram sobre o fato que ocorreu há 1000 anos atrás, tá? E vocês estão reclamando de 117 anos a partir do Novo Testamento que foi escrito. Quer ver um exemplo? Você conhece Platão, lá do mito da caverna? Conhece? Aristóteles? Conhece? Júlio César? Conhece?
Você questiona esses na filosofia? Questiona eles na história? Agora, pasmem, sabe quantas cópias tem dos textos de Platão, Aristóteles, Júlio César? 8, 10 cópias. E com 1000 anos após o acontecimento, ou seja, aqui foi o acontecimento, passou 1000 anos, escreveram. E as pessoas ainda reclamam do Novo Testamento, que tem 5.664 cópias. Mas, Ana Lu, não temos um original, a gente não tem um original só. Ainda bem que a gente não tem um original só, porque a gente tem centenas de manuscritos para fazer justamente o quê? A combinação desses manuscritos. E quando a gente combina, é tudo muito semelhante. O que muda de um para outro é uma preposição que uma pessoa esqueceu, uma palavrinha que mudou ali, mas não é nada significativo. Então, comparando centenas e centenas, você consegue chegar ao documento realmente original. E vale ressaltar uma coisa importante aqui. A maioria dos copistas que escreviam o Novo Testamento à mão na época, né, relatos ali das testemunhas, eram pessoas analfabetas. Então, elas só realmente copiavam o que estava já escrito ali, testemunhado. Então, não tinha como alguém inventar algo novo, entendeu? E mudar a palavra de Deus, como muitas pessoas falam, que na verdade isso aí foi escrito por homens e foi mudado. Não, o Novo Testamento, ele é um relato histórico, ele é um livro histórico, e pessoas que muitas das vezes eram analfabetas copiavam isso ali e fizeram centenas de cópias. Então vamos lá, por que eu estou ressaltando essa originalidade do texto bíblico? Porque as pessoas mudam Jesus. O Jesus bíblico que está escrito ali nos evangelhos, as pessoas mudam completamente e inventam um Deus à semelhança delas, né? Em vez de você ser a imagem e semelhança de Deus, não. Você faz um Jesus à sua imagem e semelhança. Você simplesmente criou um Jesus fantasioso na sua cabeça, em vez de abrir a sua Bíblia e ler realmente de fato como Jesus era. E o texto, esse texto dos evangelhos, ele não foi feito numa coisa metafórica, ele não é como um Apocalipse. O texto evangélico, ele é histórico, ele foi feito para pessoas simples entenderem os fatos que estavam acontecendo na época. Então, não tem metáfora de Jesus curando a cegueira, é realmente curando a cegueira, é realmente andando sobre o mar, é realmente multiplicando pães e peixes. E por que as pessoas mudam Jesus? Porque elas não querem mudar a si mesmo. Elas não querem ler que Jesus falou, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Elas não querem ler que Jesus falou, vá, mas não peques mais. Então não era uma coisa metafórica. Jesus, ele não era louco, tá? Ele simplesmente era quem ele dizia ser. E o que ele dizia sobre ele? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou filho de Deus. Agora eu quero ler com você aqui um texto de C.S. Lewis. Vamos lá. Primeiro, se alega ser Deus e de fato não é, ele deve ser louco ou lunático. Segundo, se ele não é Deus e nem um lunático, deve ser um mentiroso, enganando os outros com sua mentira. E terceiro, se ele não é nenhum, ele deve ser Deus. Você só pode escolher uma dessas três possibilidades. Se você não acredita que ele seja Deus, você deve considerá-lo louco. Se você não consegue vê-lo como um desses dois, você tem de vê-lo como um mentiroso. Não há necessidade de provarmos se Jesus é Deus ou não. Tudo o que temos que fazer é descobrir se ele é um lunático ou um mentiroso. Se ele não for nenhum nem outro, ele deve ser o Filho de Deus. Então eu quero fazer um convite aqui para você. O meu convite é um convite muito simples. Eu quero que hoje você ore abrindo o seu coração para conhecer Jesus. Eu quero que você faça uma oração bem simples. Só faça uma oração pedindo: Jesus, se revele a mim. E comprometa-se a ler a palavra de Deus. Tem dificuldade em ler a palavra de Deus? Começa ali lendo Mateus, Lucas, enfim, começa ali no Novo Testamento para pelo menos você entender quem é Jesus. E ali no Novo Testamento já começa ali o nascimento de Jesus e você vai entendendo um pouco mais sobre isso
e certamente você vai buscar o Espírito Santo para te guiar lendo a Bíblia, e aí sim, você vai ler Gênesis e todos os outros livros da Bíblia, porque o Antigo Testamento, ele aponta diretamente para a pessoa de Jesus. Então a Bíblia inteira, na verdade, ela aponta e faz referência a Jesus. O Antigo Testamento apontando para ele, chegando, ele chega, ele morre por nós para que a gente tivesse o nosso valor em Cristo, e depois a segunda vinda dele no final, né, em Apocalipse, que ainda vai acontecer. Bom, então hoje faça essa oração, peça para Jesus se revelar, para você conhecer o verdadeiro Jesus. Não esse Jesus filósofo que pregam por aí, não esse Jesus good vibes e tudo bem você continuar no seu pecado ou coisa do tipo, não. Conheça o verdadeiro Jesus através da Bíblia, através da oração, através do relacionamento com Ele. E se você gostou desse vídeo, já compartilha com o pessoal da sua igreja, compartilha com a sua família, clica aqui no like e se inscreve para a nossa Palavra de Deus alcançar mais pessoas e a gente mudar esse mundo. Então, clica aqui no like, se inscreve e manda aí para o pessoal da sua EBD. Te vejo no nosso próximo vídeo.